Livro de Miramês, Maria de Nazaré, escrito pelo médium João Nunes Maia. Capítulo 8. A criança de Nazaré. Queremos dizer a todos os leitores que porventura lerem este livro, que não trabalhamos na ordem das ficções. Nós relatamos as coisas acontecidas. Todos os lances desta obra são verídicos, anotados com o maior respeito a essa vida que serviu de canal para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Para nós, está sendo uma experiência valiosa pesquisar a vida de um espírito e sentir os seus valores de modo a modificar ou ajudar na nossa própria transformação. O primeiro que está sendo beneficiado sou eu mesmo, de forma que não mereço tantas bênçãos na força do exemplo dessa alma que viveu na terra em favor da humanidade, como uma flor que perfumou todos os corações, alimentando todos os espíritos com o verdadeiro alimento espiritual. Os homens chamados de materialistas não apreciarão esta obra. Se alguns deles a procurarem por distração ou curiosidade, certamente apontarão supostos erros de variada ordem por ignorarem as leis espirituais e a vida em outra faixa que escapa aos seus sentidos físicos. Mas isso não importa. O que importa é que todos passarão pelo processo da desencarnação e que voltarão à carne quantas vezes forem necessárias para o seu próprio bem. Com o tempo, descobrirão as leis que regulam toda a vida no plano espiritual e no material. A vida continua sobremaneira grandiosa. Cada vez que a alma se eleva, mais na vida se encontra. Cada vez que se descobrem os arcanos da natureza, quais mistérios aparecem em nossos caminhos e mais esperança cresce em nossos corações. Se a Terra está prestes a galgar mais um degrau na escala dos mundos, é da lei que os espíritos também avancem, bem como os próprios instrumentos usados por nós quando encarnados, os corpos que igualmente se aprimoram pela força do progresso na infinita extensão do tempo pelas bênçãos de Deus. É o que estamos esperando, a renovação de tudo neste fim dos tempos muito anunciado. Quando nos internamos na carne, reduzimos a nossa capacidade por nos faltarem sentidos para tal. Se quiséssemos diagnosticar alguém como morto, isso ocorreria quando ele reencarnasse, pois as vibrações descem na configuração da própria matéria. O espírito fica preso na ordem do esquecimento para que aprenda novas coisas sem perda do passado que está vivo nas entranhas do seu ser.
A nossa preocupação, como a dos maiores da espiritualidade, é que os homens compreendam que ninguém morre, que a vida continua depois do túmulo e que as leis morais devem ser exercitadas na carne, porque somente carregamos para a erraticidade a educação e a instrução. As coisas materiais são empréstimos nas sendas do mundo que logo retornarão à sua fonte. Quem procura estudar e compreender as leis de Deus, as leis universais, manifesta em si o desejo de melhorar imediatamente e dá o primeiro passo para a própria libertação espiritual. Ninguém resolve os problemas do mundo físico sem Deus. Quando os homens sentirem que todos são irmãos e que têm as mesmas necessidades, quando cada um em particular fizer o trabalho de autoaprimoramento moral, desde o maior mandatário aos que servem em todas as faixas de trabalho pesado. Quando todos procurarem entrar na harmonia do universo, quando o amor, a caridade e o perdão surgirem naturalmente na vida de todas as criaturas, surgirão as estrelas na consciência e o sol da verdade no coração, trazendo a boa nova da felicidade a todos. Para tanto, é preciso que desçam do céu grandes almas, deixando experiências como heranças de luz para os que vivem nas trevas. É o que vem acontecendo há milhares de anos. Espíritos de alta hierarquia renunciam à felicidade em mundos venturosos que alcançaram por mérito, reingressando na carne como criaturas humanas, a ensinarem aos homens como viver dentro das leis de Deus, na sequência da própria vida. Uns ficam em evidência na história, outros trabalham no silêncio da própria humildade, mas todos deixam seu quinhão em benefício da coletividade. É por isso que estamos transcrevendo nesta obra alguns traços da vida de Maria de Nazaré, alma iluminada do berço ao túmulo, exemplo de dignidade e facho inextinguível de amor. A sua vida serviu e continuará servindo de exemplo vivificante para que outras vidas se aprimorem dentro do roteiro que se traçou para todas as criaturas. Nazaré estava cada vez mais linda. As flores pareciam pedir licença às árvores para beijar as estrelas. Recendia o perfume das rosas no aconchego dos ciprestes em abundância. Maria crescia em tamanho e desabrochava em virtudes, encantando a todos aqueles que a cercavam. Mesmo com todo o esforço que era feito pelos benfeitores espirituais, desde a sua formação biológica, para não expressar o que era na grandeza espiritual que conquistara há milênios sem conta, o Espírito como força divina, na divina marcha de ascensão, extravasava seus poderes naturais, alcançando a sensibilidade dos homens, fazendo-os extasiar-se na admiração por aquele anjo que viera de regiões de luz para os escombros da terra,
trabalhar somente no exemplo, força poderosa que a sabedoria do coração usa com proveito. Vamos encontrar Maria em Nazaré com os seus 7 anos de idade. Parecia verdadeiramente uma flor com os cambiantes de uma rosa andante, exalando o perfume embriagador da sua personalidade altamente distinta. Pena que na época não houvesse os recursos que existem hoje para registrar com fidelidade a vida daquela criatura sem igual na história da humanidade. A época em que ela veio à Terra estava marcada como por uma explosão dos sentimentos. Os dons de milhares de pessoas pela presença dos céus davam sinais da descensão do grande rei, e as interpretações foram muitas, de forma em muitos se arvoraram no próprio Messias que haveria de vir para salvar a humanidade. Em toda a fase de reajuste da coletividade, nota-se um derramar de interpretações falsas, juntamente com as verdadeiras, para que o senso elevado possa escolher o caminho que lhe agrade. Os diamantes se encontram na mina, envolvidos em amostras enganosas, sem perder o seu valor de verdadeira gema. Quando correu no Oriente a notícia de que a futura mãe do Divino Senhor ali estaria, o ar foi tomado de certa esperança, e uma intuição generalizou-se em todas as criaturas, de forma a surgirem muitos pretendentes para a missão que o Messias viria desempenhar na terra, como também para a mãe do Senhor. Apareceram muitas mães que se diziam concebidas pelo Espírito Santo e que afirmavam ter-lhes aparecido anjos dos céus, notificando-as da missão a desempenhar no mundo. A Palestina era a terra dos profetas, ninguém pode negar essa verdade. No entanto, lá também surgiram inúmeros falsos profetas que se apresentavam como verdadeiros adivinhos. Esse fenômeno é natural nas coletividades e não deixa de ser a força do condicionamento. A verdade anda paralela à mentira, como a luz anda com as trevas, o que nos leva a crer que uma precisa da outra. Quando aparece um grande sábio, surgem os pseudo-sábios. Quando se conhece um grande político, na sua retaguarda existem os imitadores. Quando reencarna um grande místico que dá a conhecer seu real valor, de uma hora para outra, uma multidão imita-lhe os passos, querendo mostrar o que por vezes não tem. Na mediunidade também acontecem tais casos. Tais verdades não são de se admirar. É a mente popular que assimila o que fica gravado na psicosfera da própria terra e que desperta em certas criaturas alguns valores espirituais. Mais tarde poderás conhecer melhor esse fenômeno em forma de engano que abre caminhos para a verdade. As leis de Deus são sutis em todas as direções, não deixando que algo se perca na vida e em favor da vida. Por esses leves traços pode-se entender o trabalho dos espíritos superiores para que se tenham a certeza da vida além túmulo e de que as faculdades não se desenvolvem de uma hora para outra. Elas desabrocham no clima de milhões de anos, mesmo que não participe a razão
porque é feita de Deus a despertar nos homens, é luz a clarear os espíritos. Todos aqueles que surgiram como verdadeiros profetas, grandes místicos ou sábios, e mesmo aqueles que se destacaram nas áreas do progresso, tiveram que trilhar o caminho necessário após o despertar das faculdades. A criança de Nazaré já estava famosa pelas notícias que passavam de boca em boca, e as visitas tornaram-se uma presença constante de todo o povo da pequena aldeia para ver e ouvir a menina predestinada a ser a mãe do Messias. Muitos acreditavam nas promessas de Deus por intermédio dos homens. No entanto, outros se faziam surdos à esperança de Israel. Os pais de Maria pouco tempo tinham para os trabalhos que lhes garantisse o sustento. Eles recebiam as visitas até altas horas da noite, respondendo a perguntas de toda ordem, sem que o cansaço transformasse isso em enfado, e a menina, de quando em vez, entrava e saía da simples morada, com aquele jeito que encantava a todos pela sua espontaneidade de falar e andar. A sua vivacidade despertava em todos um interesse maior, e muitos que não acreditavam bem na sua missão divina, ao vê-la, passavam a crer que algo a mais existia juntamente com a criança, pelo amor que irradiava. Sua presença despertava em quem a visse sentimentos altamente superiores. Da boca da criança dimanava um encanto, de modo a penetrar no coração dos que ouviam a sua voz encantadora, sugestão natural por ser envolvida em energia sobremodo inexplicável. A sua presença era uma alvorada de luz para os que esperavam as promessas dos profetas na referência da vinda do Salvador. E mesmo quem não participava da crença de que haveria de vir o Filho de Deus à terra, admirava a criança pelo seu jeito e pela candura que dominava o ambiente, distribuindo paz e alegria por onde passava e falava. A sua dileção pelas pessoas era marca do amor que fluía do seu coração em todos os rumos como uma fonte inesgotável. Os doutores da lei se dividiam na crença de que aquela menina era mesmo a predestinada a ser a mãe do Cordeiro de Deus, que haveria de ensinar aos homens como se livrarem das faltas cometidas por vezes sob o impulso da ignorância. Eles discutiam em particular usando as próprias profecias, analisando letra por letra as palavras de Deus distribuídas nas Escrituras Sagradas. Todavia, o tempo não espera. Ele passa alterando as condições de tudo que existe no mundo, e enquanto os mestres discutiam entre eles, a filha de Nazaré crescia e se firmava no corpo como luz guardada no sítio do coração. Alguns dos rabinos tinham um cuidado excessivo de anunciar tanto quanto de acreditar. Outros achavam demasiada tanta oferta dos céus, enquanto alguns cercavam seus companheiros, dizendo: por que nascer a mãe do Senhor em Nazaré e não em Jerusalém?
onde está a força espiritual determinada por Deus? E o povo perguntava, o povo falava e o povo acreditava. Parece que se ouvia a voz do próprio vento a afirmar o que os anjos do Senhor falaram ao casal escolhido. O assunto espalhava-se por toda a Palestina como um raio. Os viajantes levavam a novidade por onde andavam e os que ouviam sentiam o entusiasmo no coração, passando-a para outros ouvidos, como se fosse um livro aberto a todas as criaturas. Era para se notar as lavadeiras às margens dos riachos e à beira de cacimbas falarem das promessas de Deus. Os pastores não tinham outro assunto ao conduzirem os rebanhos de carneiros e cabras. Os curtidores falavam do mesmo tema. Os carpinteiros trabalhavam naquele clima de esperança, lembrando o que ouviam de outros, que na casa de Eli e Ana estava a esperança de Israel. Os pescadores argumentavam com as mesmas ideias e todos desejavam avistar a criança de Nazaré para terem uma ideia melhor sobre o enunciado. Certa feita, 3 rabinos dos mais interessados no caso, entre eles Azedã Moá, devidamente autorizados pelo Conselho de Sacerdotes, foram visitar a família abençoada na qualidade de responsáveis pela crença popular, para conversarem com a menina e das suas respostas tirarem algumas conclusões sobre a missão da criança. Prepararam perguntas à altura da idade de Maria. Se ela fosse além, o que deveria acontecer pela sua missão, eles acreditariam defendendo-a para que se cumprisse a profecia em favor dos próprios judeus e do mundo. Diziam todo ser altamente evoluído tem inspiração dos céus, comprovando a sua procedência. É bom que nos lembremos de Davi, Salomão, Moisés e de tantos outros que nos legaram a herança do saber da vida que nos ajuda a acertar. E os profetas que desde criança já falavam com sabedoria. Se Deus enviou um ser como o que falam, este não pode escapar à regra. O Senhor deve falar pela sua boca coisas maravilhosas, de maneira a certificar a sua própria missão. Os pais de Maria temiam a opressão que já passava dos limites. A criança, pela idade, poderia se confundir com certas interrogações e com a presença de gente de muitos lugares, sem que a família pudesse se interpor por ser de condição pobre. Os rabinos de Jerusalém, principalmente os que negavam os valores da criança de Nazaré, queriam uma prova mais concreta da missão de Maria e se referindo à vinda do Messias prometido pela boca dos profetas de maior evidência. O ciúme é força negativa e sutil que penetra em todos os ambientes, mesmo os mais espiritualizados, e fornece meios engenhosos para a perda, às vezes, de coisas elevadas, porque ele está ligado ao egoísmo e ao orgulho. O ciúme e a inveja implicam diminuir o objeto visado. Todos sabiam que o Cristo seria, quando na terra, o corifeu da escola terrena,
e os espíritos maiores sabiam que ele não seria. Ele foi, é e será sempre o nosso maior mestre. Os rabinos de todas as sinagogas, pelo seu modo de pensar, não poderiam crer que aquela que se destinava a ser a mãe do Mestre viria ao mundo em condições tão simples como filha daquele casal humilde. Não seria mais acertado ela nascer na família de um rabino, onde poderia receber as devidas instruções sobre os caminhos a seguir? Era mais justo, se não mais viável para uma grande missão como aquela. Mas a vida é assim. Nem sempre Deus faz o que os homens acham que deve ser feito. A inteligência suprema faz o que acha mais conveniente fazer. Os 3 homens de Deus já se encontravam na casa de Eli e de Ana. Maria de Nazaré conversava com todos como fazem as crianças inteligentes, e eles não percebiam o correr do tempo pelo prazer de ouvir aquela voz incomum que cada vez mais graciosa falava com desembaraço. O rabino que liderava o grupo, de uma hora para outra, sustou a conversação e partiu para uma conversa mais séria, aquela que era o motivo que os levara ali. Pediu licença aos pais de Maria, colocando-a sentada em um tamborete, e iniciou o diálogo. Minha filha, estamos aqui para falar contigo. Será que poderíamos te perguntar algumas coisas no sentido de conhecermos a tua inteligência e a tua tendência para as coisas de Deus? Já falamos a esse respeito com os teus pais. Ela, com a candura que lhe dava os valores do coração, sorriu amavelmente para os rabinos atentos e respondeu com meiguice. Meu pai e minha mãe já me ensinaram, e eu gostei muito de saber que quando a gente é procurada para conversar com pessoas como vós, deve alegrar o coração. E o meu parece que está saltando de alegria por receber a visita de todos vós, que sois os doutores da religiosidade e sempre nos ajudais a compreender nosso Pai que está nos céus. O rabino arregalou os olhos com a resposta da criança, acendendo dentro de si uma curiosidade nunca antes percebida por ele mesmo em conversar com uma menina de 7 anos de idade. Os outros companheiros parecia que escreviam na memória tudo o que era dito pela menina, admirados com as suas palavras simples e como eram faladas. Era mesmo para assombrar os doutores da lei. Do lado do mundo invisível, tudo estava preparado. Maria de Nazaré, ao subir no tamborete, foi tomada por uma estrela de primeira grandeza indescritível, de maneira que de sua boca infantil fluíam luzes de cambiantes inenarráveis, e o magnetismo que acompanhava sua fala, inspirada, invadia os corações dos homens da lei de Deus, impressionando-os como sendo mensagem de alto valor moral, e que o Senhor verdadeiramente poderia falar através de uma boca que ainda não pecara. Disso tinha certeza. O rabino, espantado, não deixou esfriar o assunto e falou com humildade. Minha filha, que Deus abençoe teu coração para sempre. Que esse mesmo Messias que haverá de vir
tome a tua boca e nos fale das verdades eternas, de modo que possamos entender e que o nosso coração assinale a presença dos céus em tua palavra. Maria de Nazaré, balançando as perninhas em cima do assento, dado os pés não alcançarem o chão batido e passando as mãozinhas no tecido que lhe cobria o corpo, respondeu com acentuado calor das palavras. Nós ouvimos das pessoas que convivem conosco todos os dias muita coisa que nos alegra e agrada. Mamãe gosta muito das crianças que trabalham e que fazem coisas certas. Eu vejo no semblante dela aquele contentamento, aquela paz que deve nascer do coração que ela tem, tão bom. Ela fala sempre dos sacerdotes com entusiasmo, quando eles falam com a boca de Deus e escrevem da maneira que vivem o que pregam para os que os ouvem. Meu pai chega a casa sem cansaço à tarde, depois do trabalho, e fica feliz quando sabe de um vizinho cuja família viva bem, que não blasfema e não difama ninguém. O pastor de ovelhas vive feliz quando não aparecem obstáculos ao seu rebanho. Voltam ao lar cantando em gratidão a harmonia. Notar-se-á em seu rosto a vontade de beijar um por um, e esse estado de espírito ele passa depois com facilidade para os outros. O vento soprado nas campinas pelos anjos de Deus nos traz um impulso de correr também, gritando de alegria e às vezes chorando de tanta paz no coração. A água, quando corre nos riachos, está sempre louvando ao Senhor por encontrar caminhos livres, visitando toda a terra e as árvores, animais e homens que precisam dela. Há silêncio durante a noite no meio de todos os animais, quando não surgem os perturbadores do ambiente. Pelo que notamos das coisas que Deus fez, Ele deseja de nós o melhor, e é o que nós outros devemos fazer. Toda discórdia no mundo é falta de respeito pelos direitos dos outros. Há fome em certas casas e a causa é o desperdício em outras. A nudez de muitas pessoas é a consequência do supérfluo nos lares dos bem aquinhoados. A revolta dos pobres se dá muitas vezes pela frieza e preguiça de muitos. Enfim, há escassez de amor nos corações das criaturas. Mas o Senhor do céu e da terra vai enviar brevemente seu Filho para restabelecer todas as coisas, e não o enviará no meio dos mandatários e nem no conforto dos palácios, porque essa gente não tem coragem de falar a verdade contra ela mesma e dificilmente colocará um filho do coração sob a direção dos templos e da tutela dos sacerdotes, porque estes também, infelizmente, vão para o lado do ouro e nunca deixam de ouvir os reis e os poderosos. A verdade é difícil de ser aceita, conquanto seja muito solicitada. O rabino Azedam Moá,
mesmo gostando da criança, ficou tomado de espanto como seus dois companheiros. As emoções levaram seus corações a disparar. Eli e sua mulher empalideceram, temendo que acontecesse alguma coisa com sua filha se os sacerdotes não gostassem das respostas que ela estava lhes dando. Ela, sem cansaço, brincava com os dedinhos nos buraquinhos das rendas do seu vestuário. Seus cabelos caíam sobre os ombros, lembrando raios de sol no horizonte. Seus olhos azuis brilhavam quais estrelas da madrugada. Estava gostando da conversa com os rabinos, porque era dada a diálogos na tranquilidade da consciência. O rabino deslizou a mão até o grande bolso da sua túnica. Tirou um enorme lenço e com ele desobstruiu as narinas, deixando-o deslizar sobre a barba para dar tempo à boa inspiração de novas perguntas. E prosseguiu. Filha de Deus, estamos ouvindo muito bem as tuas palavras e elas serão para nós alguma coisa de especial que, por vezes, confortará nosso coração. Da minha parte, não ignoro o que dizes e me sinto ansioso para que tudo isso aconteça, para a paz de todas as criaturas. No entanto, a situação atual pede sacrifícios e não vejo coragem bastante para as renúncias que o caso merece, como às vezes o da própria vida. Que dizes? Maria de Nazaré continuava naquela inquietação própria da idade, porém os ouvidos registravam toda a fala do rabino, de modo que respondeu sorrindo. Todos os homens já conhecem os caminhos de Deus, mas preferem passar por estradas mais largas, onde o conforto ilusório oferece o céu da terra, que é passageiro. Eu desejaria saber de ti quem te deu essas barbas respeitáveis e esses cabelos que encantam a todos pelo trato que não fica esquecido. De onde veio o algodão e o linho do traje apurado que vestes? Esse cajado que ostentas em tuas mãos benfeitoras, quem te deu? E de onde veio o material dos pergaminhos sagrados que não se apartam da tua bolsa, onde o couro foi fornecido pelo animal? De onde vieram as sandálias que agasalham os teus pés para as grandes caminhadas? E o alimento abundante de tua casa? Quem fez os pássaros que cantam na praça do templo e nas florestas? Quem fornece remédio para os males dos homens? E de onde vem a inteligência dos sábios? Sei que podes responder imediatamente e conforta o meu coração se a tua resposta for a mesma que vou dar. Tudo vem de Deus. Se assim é, por que não sacrificar alguma coisa em favor das leis desse Deus que redunda em felicidade para todos nós? Se alguns estão dormindo, que ande quem está acordado, porque uma viagem longa se apoia nos primeiros passos, e o Senhor que está nos céus espera quem dê esses passos, para que a verdade seja sustentada e garantida por Ele. Entretanto, não tendo na terra gente com bastante desprendimento e coragem para falar com a boca de Deus onde vive, esse Deus de bondade e de amor enviará o seu próprio Filho para dizer a verdade
E mesmo que essa verdade lhe peça a sua vida, ele estará disposto a dá-la, e o seu sacrifício somente o futuro vai reconhecer. E muitos dos que poderiam ajudá-los, se não o fizerem, deverão chorar arrependimentos pelo tempo que não souberam aproveitar para a própria paz. Os homens que representavam Deus na terra, com tantos anos de estudos e meditações, já colocados como santos pelo serviço que achavam que estavam prestando à humanidade, que já tinham andado pelos maiores centros civilizados do mundo e que conheciam de perto as misérias humanas, estavam recebendo lições de uma criança que ainda não conhecia outro lugar a não ser a pequena aldeia em que nascera. De onde vinha aquela sabedoria simples, mas profunda, da ciência da vida? Ela verdadeiramente tinha razão. Eles também estavam acomodados e desfrutando dos lugares que ocupavam e ainda mais, vivendo à custa dos próprios sofredores. O dízimo que o templo recolhia era o que ficava faltando nas casas dos pobres. Era, por assim dizer, o sangue dos trabalhadores. Tudo isso passava na mente dos que se diziam representantes dos céus, e um deles começou a chorar. A menina, vendo as lágrimas do rabino escorrerem nas suas faces, desceu do tamborete e com as mãozinhas delicadas e nobres enxugou o pranto do sacerdote de Deus, dizendo: Por que choras? Não falas com os anjos e eles não confortam o teu coração? Mamãe me disse que os rabinos são homens de Deus e que sempre nos desejam o bem. O rabino não pôde mais conter as emoções. Chorou como se fosse uma criança que talvez desejasse ser. Depois de alguns minutos, se refez da emotividade, pegou a criança nos braços, beijou levemente as suas lindas faces e disse com respeito, como se estivesse falando com o próprio anjo do Senhor: Minha filha, não tenho a graça de falar diretamente com os anjos de Deus, mas às vezes somos inspirados por eles. Recebi hoje essa graça de Deus porque falei com um anjo, reconhecidamente um anjo. Se de hoje em diante eu for desprovido da palavra e da audição, e todos os tipos de enfermidades invadirem meu corpo, se os meus olhos se fecharem, se todos os meus amigos me abandonarem, e se eu for colocado em um cárcere por motivos que desconheço, vindo a morrer nessa situação, creio que morrerei com a mesma alegria que manifesto neste momento dentro de mim, por estar e tenho a certeza de que estou com um anjo nos braços. Rogo ao Senhor que te sustente, sempre no desempenho da tua missão na terra. Agora solidificou-se em mim a ideia de que verdadeiramente está vindo o Messias, de que tanto falaram os profetas. Maria de Nazaré saiu dos braços do rabino com encanto e pureza,
e tornou a sentar-se no tosco banco que lhe favorecia ouvir o sacerdote, que passou a dizer-lhe com interesse: pelo que ouço falar, principalmente da boca de teus pais, é a tua missão de ser mãe do Messias prometido, que deve vir da linhagem de Davi, ostentando a coroa de rei do mundo. Se isto acontecer nesta cidade, sem a devida expressão política e comercial, como poderá ele ser reconhecido como tal e desempenhar o seu trabalho para atingir todo o reino da terra? Ela, com a meiguice conquistada pela evolução espiritual, dominada pela luz que comandava seus dons espirituais, respondeu com discernimento e sabedoria: certamente que devo ser mãe, e se for do agrado de Deus, o serei com muito prazer, deste ser que transcende todos os nossos raciocínios. Mas devo chamar a atenção de todos, pois que a maternidade não mora somente nos liames da carne. Ela avança em muitas direções, de modo a assustar os próprios homens de ciência. E para que possais conhecer este ser, ele virá operando prodígios nunca antes visto por homens, dando vista aos cegos, levantando caídos, ressuscitando mortos, devolvendo a palavra aos mudos e multiplicando os valores da própria natureza. E ainda mais, ele ensinará o amor às criaturas, sendo ele o próprio amor. A linhagem é de muito interesse para os que estão presos nas letras das Escrituras. Nós nascemos e crescemos sob essa pressão, porque a ignorância está assentada nas cadeiras dos que dirigem o mundo material. Ele haverá de nascer em família e lugar mais livre, de forma a fazer somente a vontade de seu Pai, que está nos céus. Quanto a ele surgir nos centros de pequena importância, não terá diminuída a sua personalidade, porque quem está com Deus tem tudo de que precisa para o que veio fazer. Minha mãe já me contou uma história dos rios, quando eu manifestei a ideia de ser grande de uma só vez. Disse ela que os rios nascem na fonte, às vezes de gota em gota, e vão correndo e crescendo com a ajuda de outras fontes e de outros rios, e depois ficam famosos e muito grandes, como no caso do Rio Jordão, que foi abençoado pelo profeta Eliseu, e tantos outros das criaturas. Não é uma prova que o Messias vai dar se nascer como no caso dos rios e tornar-se o maior de todos? A política do mundo é filha do egoísmo e do orgulho, e ele vem reformular esses conceitos, dando prosseguimento às leis estabelecidas por Moisés e outros profetas, mas de uma maneira sutil e grandiosa. E a força do exemplo dar-lhe-á condições de sorte a todos aceitarem as suas palavras por causa dos fatos. Se ele for mesmo o Filho de Deus, anjo dos anjos, o Messias esperado,
certamente não precisará dos recursos da terra e das extravagâncias dos homens para ensinar os valores imortais dos céus. A sua palavra é vida e o seu amor é tudo de que precisa para ser o rei do mundo. Além disso, Deus falará por sua boca e confundirá todos os sábios. Os sacerdotes pareciam estáticos, anotando algumas respostas e analisando outras, mas os corações apoiavam o que estava ouvindo daquela criança de Deus. Um deles falou com a voz embargada: que Deus ouça as tuas palavras, minha filha. No mesmo instante, outro falou com a segurança de mestre, mas sem conseguir esconder o impulso do egoísmo racial. O que dizes dos judeus, agraciados por esta visita dos céus? Somos realmente os escolhidos para oferecer a nossa casa ao representante de Deus? A graciosidade estampava-se na feição de Maria e a alegria saía dos seus lábios como jatos de força no domínio de todos os sentimentos. Notava-se que a sua boca estava diferente. Pareciam duas na mesma dimensão, falando de coisas que o tempo estava guardando como segredos da vida. E dessa maneira, na fluência do seu próprio verbo, em conexão com o Espírito que a dominava, usando suas faculdades para responder aos rabinos de Jerusalém, ela disse: meus senhores, respeitamos a posição de todos os homens e demonstramos a nossa admiração pelo que fazeis para despertar os que dormem, levando-os a se lembrarem de Deus e a observarem as Escrituras. No entanto, é de se notar o que deveis ter de responsabilidade em vossos ombros diante da providência divina. Ouvi da boca de um curtidor, amigo de meus pais, que Jerusalém era a terra dos profetas. Disse ele com graça e sinceridade que os doentes é que precisavam de médicos. Um espírito da qualidade do Messias não pode ser envolvido por regiões em que o egoísmo nasce e floresce como as plantas. Ele é certamente universal e ama todas as criaturas, como sendo todas elas filhas do seu coração. Os judeus devem ser os mais doentes do planeta, e ele, como médico divino, descerá até nós para nos curar da ignorância milenar e das interpretações errôneas sobre as leis de Deus. Ele certamente vai dizer o que os profetas não conseguiram e vai dar o testemunho que os santos e sábios não puderam dar. Nos mandamentos de Moisés, Deus mostra a paternidade universal e que somos todos iguais, devendo por isso respeitar o nosso próximo. Se ele manifestou o desejo de libertar os judeus da casa de servidão no Egito, notamos visivelmente a proteção que estava dando a este povo para que pudesse viver em paz. Os homens é que não compreendem a proteção dos céus e desejam dominar, matar e destruir. Se somos todos filhos de Deus, como Ele poderia amar uns mais que outros? Tudo é criação de Deus, consequentemente tudo vem da mesma fonte. O próprio comércio nos diz que uma nação não pode viver sem outra,
e a troca de experiências e de mercadorias abre para todos esperanças maiores. Se o Cristo de Deus vai descer na Palestina, enviará para outros povos almas de grande valor, com as mesmas ideias do Senhor. Os judeus representam pequena fração dos viventes do mundo e talvez sejam os que estão mais doentes. Meu pai apontava com o dedo, mostrando a minha mãe uma galinha recolhendo seus pintinhos ao entardecer sob a proteção de suas asas. E tornando a mostrar, apontou para o poleiro próximo. Aqueles frangos ali, mulher, também são seus filhos, mas como estão grandes e já vivem por eles, elas nem se lembram deles. Porém, os fracos, os recém-nascidos, têm todo amparo. Assim é a vida, assim é Deus. Ele manda proteção para os recém-nascidos e tem maiores cuidados com os doentes. A pretensão dos judeus é ser o povo escolhido de Deus por causa de Moisés e os grandes profetas, é que os tem feito sofrer, e talvez também por não acreditarem na luz que se aproxima. Que Deus nos abençoe para mantermos a nossa fé nas promessas e nas profecias, cujo cumprimento se aproxima como sendo dádiva para toda a humanidade. O doutor da lei, que estava arguindo a menina de Nazaré, nunca escutará algo semelhante. Todavia, percebeu logo a fonte de toda aquela sabedoria. No intervalo da conversa, os rabinos falavam entre si, ansiosos para ouvir mais a criança. Esta já estava no colo de seu pai, procurando o afago paterno e segurando as mãos de sua mãe em silenciosos ósculos. 2 dos sacerdotes propunham argumentos, mas somente um falava a Maria pela afinidade que já tinha com a criança. Modo louvável que até a própria psicologia moderna apoiaria, por deixar a menina mais à vontade, com a segurança que lhe cabia nas conversações. Eli falou ao ouvido de Maria, que abraçara seu pescoço. Vai, minha filha, torna a sentar-te e conversa com os sacerdotes. Eles estão muito interessados em ti. Eu e tua mãe sentimos muita alegria no teu desembaraço. Maria de Nazaré correu rodopiando nos pezinhos e solfejando uma pequena canção de esperança, e galgou o assento. O líder dos rabinos, na emotividade que lhe era peculiar no momento, perguntou à menina, esboçando um sorriso. Querida filhinha, pedimos aos céus que te deem forças para nos ouvir, pois neste momento alicerças a tua própria vida por nos ajudar a crer que verdadeiramente vieste à Terra com uma missão diferente das de todas as mulheres do mundo. No entanto, se falhares nessa pesquisa, não terás o apoio que deves ter na execução do teu mandato diante da humanidade e principalmente dos judeus. A pergunta é a seguinte: que dizes dos Sagrados Escritos, que é o maior patrimônio dos judeus,
registrado nestes pergaminhos de que nós temos a honra de ser os portadores. A menina, que alisava com a destra a bonequinha de pano, sorriu com brandura para os doutores da lei e disse com autoridade: eu falo daquilo que devo por enquanto. Agradeço o interesse que tendes por mim de me amparar naquilo que Deus acha que deveis fazer, quanto a minha missão é a mesma de todas as mulheres do mundo. A lei que nos protege é a mesma. No entanto, aquele que vem referindo pelas Escrituras é que é diferente de todos nós. Ele nos guia desde o princípio das coisas sobre o apoio que deverei ter. Este não nos falta da parte de Deus, a que todos nós deveis obediência e respeito. Se o Senhor está conosco, ninguém pode ser contra nós. Mas mesmo assim, não excluímos a ajuda dos homens que queiram trabalhar em favor da própria paz, ajudando os outros. Quanto às Escrituras, entendo não ter fundamento a afirmação de serem elas patrimônio dos judeus e de Israel. Elas são bênçãos de Deus para toda a humanidade. Realmente são sagradas no seu ideal divino de educar os homens, ajudando-os a viver melhor dentro do respeito mútuo. Mas se faltar a compreensão em certos discernimentos, a letra pode matar muitos sentimentos elevados em forma de valores eternos. Se ela é a verdade como pregais, como pode a verdade ser presa? Dessa forma, contradizeis a própria lei que ampara e assiste toda a criação. Se ela verdadeiramente vem de Deus, é livre e pertence a todos os homens. É, pois, patrimônio universal, fazendo parte da própria vida. O ar que sopra neste momento em Nazaré é o mesmo que nos conforta dentro dos templos e não é o mesmo que garante a vida nos outros países. A água de Israel é diferente da do resto do mundo. O chão que pisais, os frutos, os homens e os animais foram todos criados por aquele que é vida abundante e que está em toda parte da terra. Como separar, se Deus não quer separação? O verdadeiro amor desconhece divisões, sendo igual ao sol que é divino. A linguagem das Escrituras acompanha o progresso dos povos e ajuda as criaturas de acordo com os seus tamanhos espirituais. Querer desviar-vos das realidades divinas é o mesmo que querer apagar o sol com um sopro, como apagais uma candeia. O homem inteligente obedece às leis de Deus, escritas em toda a criação. Começai a observar que vereis. Acho difícil a mudança de vida dos judeus por se apegarem no orgulho e se sentirem raça superior às demais. O orgulho e o egoísmo cegam muitos entendimentos. Talvez os próprios estrangeiros compreendam melhor aquele que haverá de vir como educador de todas as criaturas. Tornou a sorrir levemente para os sacerdotes e silenciou, esperando novas falas. O rabino que a questionava
chegou por momentos a pensar que estava conversando com o próprio Lúcifer, anjo que, no seu entender, debandara do regime celestial e trabalhava contra as leis de Deus. Estava com uma dúvida incrível, mas ele era bastante inteligente e o coração fazia despertar inspiração diferente no seu mundo mental. Ela era verdadeiramente de Deus. Tornou a conversar com seus companheiros e reforçou as perguntas aos ouvidos da criança, inquirindo: que achas dos nossos pais, principalmente das árvores genealógicas a que pertencemos, Abraão, Isaque e Jacó? O que eles representam para a nossa segurança espiritual? Desta vez, ele encurtou a pergunta para assimilar melhor a resposta e entender com mais segurança o que deveria ouvir. E a menina respondeu com lucidez: esses 3 patriarcas merecem o nosso respeito e admiração pelo que fizeram a todas as suas tribos, alicerçando cada vez mais a fé em Deus, base de toda a vida na terra e nos céus. Entretanto, se Deus envia em todos os tempos e para todos os lugares do mundo seus emissários, como prender-se a 3 personagens que viveram tão distante da realidade de hoje? Nós vivemos caminhando em uma estrada infinita para Deus, onde precisamos de novas ideias, de novas experiências e de vidas presentes em nossas vidas. Precisamos compreender que todos somos iguais diante de Deus e que somente Ele é indispensável para que vivamos. Talvez não vos agrade a minha fala, mas se pensardes um pouco, se o raciocínio não vos faltar nas meditações, vereis que não há outro caminho a seguir. Não fecheis o canal da intuição que o progresso nos pode ofertar. Deveis procurar, mesmo presos aos templos, a vossa libertação, confiando mais em Deus como único Senhor de todo o universo. Confiai também nas vossas próprias forças e no vosso discernimento, que poderá advir através dos caminhos da oração, e sentireis uma liberdade interna, como sendo a consciência agradecida pelo vosso entendimento. Estamos em época de carência de entendimento, mas para melhorar é preciso que alguém dê os primeiros passos. A nossa segurança espiritual depende de nós mesmos e nasce dentro de nós, onde reside o Senhor. Todas as criaturas que mencionais buscam a mesma paz que estamos procurando, até mesmo os grandes profetas que vieram nos ensinar as leis de Deus nas Escrituras Sagradas. Mas aquele que esperais como sendo a promessa maior de Deus para os homens, esse é o sol, cujo fulgor sustenta a humanidade nos caminhos do Senhor. Os homens de Deus, como eram chamados os rabinos, estavam completamente desnorteados nos seus entendimentos. Tudo aquilo que eles aprenderam no porfiar dos anos apagara-se diante daquela criança que falava com a sabedoria dos céus. Eles perderam a sequência das perguntas, não sabiam mais como continuar. A menina de Nazaré confundia os sacerdotes com nova feição das leis naturais
na revelação de uma frequência esplendidamente viável à inteligência humana. Como negar uma lógica como a ouvida? Como desacreditar das verdades que brilham como o sol, ainda mais quando saídas da boca de uma criança de 7 anos de idade? Pelas mentes dos rabinos passavam ideias como estas: se essa menina veio para ser mãe do Messias e fala com essa sabedoria, e ele, que é o instrumento de Deus para ensinar os homens, se nós não temos força moral para discutir com essa criança, o que poderemos falar frente ao rei que vem nos dirigir? Se a presença da filha de Eli e Ana perturba a nossa consciência, o que será de nós ante o Messias com todo o seu fulgor divino? Eis porque muitos dos sacerdotes foram contra a doutrina nascente. Ela, de fato, não deixaria pedra sobre pedra. A velha construção doutrinária tinha de ser derrubada, e o Senhor aproveitaria como fez todo o material para erigir o edifício moral de maior esplendor. Roma, na época de Jesus, dominava muitos povos pela força nascida da ignorância. Quando viu nascer uma força maior pelo amor, desejou destruí-la e serviu de instrumento para o maior mal da humanidade. No entanto, Roma caiu e ficou em grande decadência moral e material. Esta foi a resposta aos seus próprios atos. Maria de Nazaré, vendo os sacerdotes em pleno silêncio, buscou a atenção deles com o carinho inerente a um anjo neste modo de expressar: meu pai me ensinou a respeitar o silêncio de quem pensa, mesmo com o olhar. Debalde estamos em um trabalho de Deus que não deve demorar a ser propagado. Se já começamos a conversar, por que perder o tempo precioso que o Senhor nos ofertou? Nós temos muito o que falar e aqueles que dirigem têm muito o que ouvir. A vida é uma escola, assim como os lares e as sinagogas. E quem está à frente como pastor das ovelhas humanas deve estar bem informado para responder aos anseios dos corações, principalmente dos que sofrem. Era de se notar que a menina estava como um sol, um espírito dos mais qualificados envolvia com o seu manto de luz, tomando a sua boca e falando aos rabinos por seu intermédio. Os rabinos, mesmo os menos radicais, alimentavam na alma o orgulho da raça. Desde criança, os pais pensavam e falavam nisso, e os pergaminhos que sucediam às escrituras não se esqueciam do valor da linhagem, de maneira que o condicionamento se estabeleceu em todas as criaturas da Judéia. A própria Bíblia, lida ao pé da letra, revela essas modalidades e leva a crer nessa teoria que os grandes mestres procuram desfazer. Os homens de Deus confabularam entre si e veio à tona novamente o assunto da raça escolhida para a vinda do Messias e mesmo a daquela que deveria ser mãe do Cristo de Deus. E o sacerdote, em diálogo com a menina de Nazaré, assim se expressou: filha, que os céus te abençoe sempre. Neste momento, as nossas orações não faltam, no sentido de que Deus possa falar pela boca de anjo. Desejamos conhecer com mais profundidade, se for do teu alcance e agrado,
algo mais sobre a linhagem do rei Davi, que tanto amamos, e por que desta segurança ancestral para a paz do mundo? Os escritos sagrados estão certos ou errados quanto às suas narrativas? Esfregaram as mãos ansiosos pela resposta de Maria. A expectativa era grande. A menina, com brandura nos gestos, respondeu com carinho: agradeço as vossas orações a mim endereçadas e peço mesmo que não vos esqueçais em vossas rogativas das nossas necessidades. Como homens de Deus, deveis conhecer mais que todos o valor da oração e os modos pelos quais pedir ao Senhor. Quanto à linhagem dos nossos ancestrais, já falamos alguma coisa. No entanto, é bom que se diga mais, no sentido de dirimir as dúvidas acerca da igualdade dos homens e da unidade de Deus como Pai de todas as criaturas. As Escrituras estão certas. As interpretações é que são variáveis, como diferentes são os graus evolutivos das criaturas. Da mesma forma como o Salvador virá da linhagem de Davi, poderia aparecer na terra por outras vias, sendo a mesma força de Deus. Ele poderia nascer na Palestina, como no Egito ou em Roma, o que não diminuiria a sua personalidade, nem enfraqueceria o seu trabalho como embaixador divino. Se vos ferirem essas ideias, peço desculpas, mas não podemos deixar de dizer a verdade. Podereis mais tarde meditar sobre essas ideias, no silêncio das sinagogas, sozinhos ou em conselho, que vereis como Deus é bom e justo, agindo dessa forma. Ele é Pai amoroso e santo de todas as criaturas. As Escrituras sagradas merecem todo o nosso respeito, como não? Todavia, elas não são a verdade absoluta. Com o passar do tempo, terão de ser complementadas, obedecendo à lei das mudanças, atendendo às vossas cabeças. Pensai nisto, toda mudança pede sacrifícios. Quem está gozando a vida física na ordem transitória das coisas da terra, não pretende certamente renunciar. Deseja mais conforto, sem pensar nas necessidades alheias. Ficais sabendo de uma verdade: aquele que esquece o próximo nunca conseguirá amar a Deus, que é o primeiro mandamento. Estamos vendo na vida dos rabinos de todos os sacerdotes de Deus um erro de difícil remissão, aquele de viver às expensas da igreja. E viver da igreja é viver à custa dos pobres, é viver do dízimo, sangue e suor do trabalhador. Pensar sobre isso é mexer na consciência. E para quem está no conforto na vida terrena, não é conveniente, porque ela somente responde à verdade. Os verdadeiros representantes de Deus devem dar exemplos de como viver retamente. É dever deles ajudar aos que sofrem e participar dos problemas da coletividade, cooperando nas suas soluções, sem nada exigir daqueles que já estão morrendo todos os dias, anos a fio. Certamente que falta coerência aos representantes da lei quando adoram Deus e em seguida
tem como único trabalho exigir dos fiéis aquilo que não lhes sobra, para a fartura de suas mesas, que já são fartas. Esse comportamento vem da ideia de que os rabinos são os escolhidos de Deus. Porém, todos os viventes são escolhidos de Deus. A linhagem verdadeira é uma só. Essas outras ramificações são de homens e carregam o mesmo cheiro da inferioridade. Colocai-vos nos lugares dos que sofrem essas opressões e vereis se o que vos digo está fora da lei, que é a lei de amor. Em certo momento, os sacerdotes queriam se levantar e sair, mas uma força espiritual os deteve. O orgulho ferido os sacudia, entretanto o coração dizia secretamente: ouvi, não queríeis saber a verdade? É bom que escuteis mais. O rabino, com os cabelos e a barba em desalinho, devido às mãos agitadas pelo nervosismo, procurava outras perguntas sem encontrá-las. Perdeu a inspiração por causa da inquietação. Deu uma parada para pensar, mas a menina, na mesma tranquilidade do começo, esperava sorridente o que responder. Passava de vez em quando os olhos em seus pais, transferindo-lhes pelo olhar a carícia costumeira das suas graciosas atitudes. Maria, empenhada em servir a sua consciência, em agradar aos homens de Deus, não desconfiava dos sofrimentos morais dos sacerdotes. Desceu do pequeno banco pela força da inspiração do Espírito que a servia e aproximou-se dos sacerdotes intranquilos, levando as mãozinhas nas deles com carinho, dizendo: meus pais me disseram que vós que trabalhais na sinagoga são santos. Como Deus é bom em mandar-vos todos de lá dos céus para a terra, onde existe muito sofrimento. Temos de agradecer ao Senhor por essa dádiva. Beijou-os com reverência e demorada meiguice nas faces, o que foi como uma limpeza na mente e na consciência deles, que passaram a sorrir com gratidão. Ana foi logo retornando da sua rápida saída com uma bandeja de argila queimada cheia de figos secos, uma ânfora de mel e outra de leite, de que os homens de Deus passaram a se alimentar, disfarçando o que lhes ia por dentro da alma. O Espírito do Senhor, que assistia Maria de Nazaré, estendeu as mãos sobre os alimentos antes de serem servidos e deu graças aos céus por aquela oportunidade de ser, em nome de Deus, instrumento para a verdade. A menina, quando viu a entidade naquela operação de caridade, sorriu pelo sorriso do benfeitor e, quando ia falar o que estava vendo, ele fez com que ela se esquecesse do quadro, ficando novamente invisível aos olhos da criança de Nazaré pela conveniência do momento. A alimentação parecia ter vindo do céu e todos comeram com prazer, exceto Maria, que preferiu sorver um copo de água que o Espírito não se esqueceu de abençoar também. Depois daquela alegria que sempre nasce à mesa, as conversações ali vazavam por outros ângulos, mas nunca esquecendo os cuidados de escolher as palavras para não saírem da linha moral, dignificada pela posição de homens da sinagoga e principalmente em casa estranha como se encontravam. Já refeitos do cansaço de horas a fio de discussão e das contradições de entendimentos, o que era pior, acomodaram-se novamente
Depois de agradecerem o repasto a Deus e aos donos da casa e iniciaram nova conversação com mais agrado aos corações, interrogando a criança. Querida filha, queremos que te coloques em nosso lugar e sintas o que certamente estamos sentindo. O lugar que ocupamos e a função que temos é muito difícil de desempenhar. Por haver poucos pastores vigiando muitas ovelhas. Que dizes sobre isso? Há algo a modificar que não estamos percebendo? Ela se ajustou no assento, passou uma mão na outra e as duas no rosto, iluminando-se de modo fascinante, e a estrela que a assistia brilhou em seu peito como um sol, respondendo suavemente. Não estamos aqui para ditar regras a quem quer que seja, principalmente para orientar homens que já são designados como pastores de um grande rebanho. Porém, deixar de falar o que a nossa consciência dita é omitir o impulso da verdade como sendo bem para a coletividade desta terra em que vivemos por misericórdia de Deus. O lugar que ocupais certamente representa uma tarefa difícil, não a dificuldade do momento, devido ao bem-estar que desfrutais com as vossas famílias. A dificuldade a que me refiro é a de cumprirdes retamente os vossos deveres diante da consciência e de Deus. O dever daqueles que dirigem é o dever maior de ajudar, de renunciar, de amar sem exigências pessoais. Minha mãe me mostrou certa vez como faz a galinha com os pintinhos, sem noção da própria vida. Ela busca alimento, chama-os no seu modo de se comunicar e entrega-lhes, sentindo mais prazer em fazer isso que mesmo em comer e deixar os seus filhos em falta. Assim ocorre com quase todos os animais, e quanto a vós, que sois homens, dotados de inteligência e razão, na qualidade de representantes de Deus, o que fazeis de especial para os vossos semelhantes? Por que não copiar os animais? Qual o dever primordial do pastor? Não é vigiar seu rebanho e vê-lo se alimentando na paz do Senhor? O que está faltando aos rabinos é desprendimento. O que está faltando é amor, aquele amor que dá mais do que recebe, que deseja a felicidade ao sofredor. O que se vê aí é o inverso, é o rebanho trabalhando para o pastor comer, desperdiçar e ainda exigir, colocando-o como escravo e o Senhor como pastor sem piedade, fazendo festas e cobrando impostos dos que exauriram as próprias forças em favor de poucos. A renúncia mudou de lugar, dos dirigentes para os dirigidos. É por isso que vem aí o Salvador dessas criaturas. É por isso que ele não pode nascer nos palácios, nem ser orientado pelos sacerdotes. Ele vem dar alento aos que sofrem o peso dessas exigências. Desejo que compreendais essa fala, mas temos certeza de que não modificareis em nada a vida que levais, porque o conselho que vos dirige é carrasco que nada cede em favor dos que sofrem e trabalham para a paz da terra. Peço a Deus que vos abençoe para que algum dia venhais a compreender a verdade
e exemplificar as leis de Deus escritas em todas as consciências. E eu peço novamente ao Senhor que, se vós não vos modificardes para o que é o certo e não aceitardes modificações nas velhas leis feitas pelos homens, que pelo menos não persigais as novas ideias, porque Deus sabe onde arranjar outros pastores para as suas ovelhas sofredoras. Os rostos dos rabinos estavam em chamas, as emoções aceleravam todos os seus sentimentos. Estavam como que em um beco sem saída. Eles achavam que, se a menina tivesse mesmo a missão divina de servir de canal para a chegada do Messias, apoiaria totalmente os rabinos e os conselhos das sinagogas, além de apontar as Escrituras como sendo o livro de Deus nas interpretações dos sacerdotes. Como sair dessa situação? Somente havia dois caminhos: negar e perseguir ou apoiar. A última decisão seria uma calamidade para as autoridades religiosas, e resolveram fazer esta pergunta, mesmo intencionando não cumprir se ela resolvesse aceitar. Estamos te abençoando, filha, em nome daquele Deus único e poderoso, e gostaríamos de saber se podes nos orientar nos trabalhos de interpretação do livro sagrado, mesmo indiretamente, para que possamos ser bem vistos aos olhos de Deus. A criança, ouvindo tudo serenamente, na dignidade peculiar ao seu modo de ser, e respondeu respeitosamente, de maneira comovente e simples: Não sou mestre nem profeta das coisas de Deus. O que tinha de dizer já foi dito, pelo menos até agora. Somente um tem a autoridade de reformular certas regras criadas pelos homens da lei. Aquele que haverá de vir, o Messias prometido pelos próprios profetas, aquele que também esperais. E rogo ao Senhor para que possais reconhecê-lo logo que ele chegar. Não creio em mudanças imediatas. O povo já se acostumou a ser escravo da letra, e é de interesse dos sacerdotes que as criaturas continuem ignorantes, porque eles não querem servir e sim serem servidos, recebendo sempre e nada oferecendo. O que estais pedindo é demais para quem não quer receber. Se falais sempre que fostes escolhidos por Deus, esse Deus que vos escolheu deve saber como inspirá-los para falar ao povo. E se as vossas consciências vos condenam, é porque não estáis cumprindo bem os vossos deveres diante dela e do vosso Deus que está nos céus. Se tiverdes a sinceridade de orar, pedindo ao Senhor que vos oriente da maneira que deve ser, creio que Ele não tardará. E se já pedistes essa orientação antes de vir aqui, já estáis ouvindo o que deveis fazer. Creio que falo com homens inteligentes que sabem deduzir e selecionar as coisas de mais utilidade. Se sabeis o caminho certo e trilhais o errado, falta-vos o melhor de tudo na vida, a honestidade para com vós mesmos e para com Deus em primeiro lugar, porque falais sempre que estáis servindo a Ele. Procurai o reino de Deus e a sua justiça, que nada vos faltará. Se a justiça de Deus e o amor do Todo-Poderoso dependessem dos homens, a terra voltaria às trevas primitivas,
porque os homens ainda não se libertaram do orgulho e do egoísmo. Várias ideias que vêm em benefício da coletividade, tornando todos iguais, são removidas, se não destruídas. A maioria dos grandes missionários dos céus continua sendo apedrejada, e a ignorância é tanta que não descobrem que matam o corpo, mas que as ideias ficam alimentadas pela verdade nos anos que se sucedem. Os sacerdotes não estavam suportando mais tanta verdade. Já começavam a se sentir mal com o que estavam ouvindo da parte daquela criança e as perguntas fugiram dos seus raciocínios. Tornaram a falar uns com os outros, porém não tiveram a coragem de dizer algo mais. Entre mentes, a menina viva e toda cheia de fulgor comentou com alegria e bem-humorada: meus pais sempre me disseram que nas horas difíceis, nos momentos em que as palavras nada conseguem, devemos apegar-nos ao recurso divino da oração. Se foi dela que me lembrei, vamos a esse agente que nos liga à bondade suprema. Senhor, nós vos agradecemos por tudo que nos deste nesta reunião, em que a honra nos valorizou os sentimentos, com os vossos representantes junto a nós, procurando acertar para ajudar melhor aos que sofrem. E nós vos pedimos, Pai, que os inspireis em todos os momentos, dando-lhes os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Não deixeis que fiquem órfãos dos valores espirituais. São pastores, vós bem o sabeis, e desejamos que eles dirijam bem as suas ovelhas. Quanto a nós, pedimos que nos abençoeis nas estradas de difícil acesso e nos muitos momentos de lutas que estamos prevendo. Ensinai-nos, Senhor, a viver bem dentro das leis que programastes para a sustentação de todas as vidas. Pedimos para toda a humanidade a paz e pedimos para Eli e Ana que possam suportar o peso de muitas contradições que devemos esperar. Despertai em nós a fé para que ela se torne esperança, para que essa esperança se transforme em amor e esse amor nos garanta por toda a vida. Terminada a oração, os rabinos se relaxaram, sem que alguém interferisse na meditação. A pequena sala estava iluminada por todos os cambiantes de claridades. Maria desceu do pequeno banco buscando o carinho dos pais.